TV Entrevista, como prometemos, entrevista hoje Marcelo Rocha, diretor da Uni10. Marcelo, prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, Rick, em poder Obrigado. estar conversando com você e com seus telespectadores. Marcelo que é especialista em educação, comunicação em várias áreas, e a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Estávamos falando, inclusive, sobre o pré-sal. Vamos falar da Copa do Mundo também, porque é bacana isso, já conversamos com o Alex, é um assunto que está em evidência, está borbulhando, porque estamos mais do que na véspera, como você disse aqui antes da gente gravar, na cara do gol, né? Na cara do gol, o pré-sal já existe há mais de 12 anos, só que ainda não se transformou em realidade, né? Então temos uma expectativa aí que nos próximos 5, 6 anos as coisas se transformem, né, por conta dos leilões que o próprio governo federal começa a fazer em áreas aqui para investimento. Áreas e bacias também, para investimento nessa área. Nessa área. A gente estava até falando entre 5 e 10 anos, você falou assim, não, 5 anos acho que é um prazo bom, mas a Copa já chegou e esperava-se que isso estivesse com o andamento já mais acelerado, né? Como é que está a nossa região, no teu ponto de vista? Infraestrutura, a mentalidade das pessoas para receber, seja México, seja Coreia, seja Inglaterra, quem vier para cá? Nós ainda, no meu ponto de vista, temos muitas deficiências, né? O transporte público seria aí um dos piores problemas. Quem estiver aqui e quiser assistir um jogo da Copa em outra cidade, vai ter alguns transtornos para chegar nessa localização, né? Um exemplo prático que a gente tem aqui é a Imigrantes. Ficou bonita, ficou bela, arrumaram tudo, só que ela tem 8 pistas, 10 pistas quando tem a operação descida. Quando chega em São Vicente ou chega em Santos, acaba tendo só 2 pistas para escoamento. Ainda tem aquele farol na entrada da cidade. Ainda tem os faróis ali que acabam atrapalhando, né? Mais de um, é verdade. Então, veja, trabalham a causa e esquecem do efeito. O que isso pode ocasionar, né? É tudo feito de forma meio sem planejamento, desorganizada, né? Um exemplo também que a gente pode usar dessa forma desorganizada de ser é o que aconteceu na Boate Kiss, né? Sim. Aquele incêndio e tal. Agora todas as prefeituras, todos os órgãos estão cobrando a VCB, estão fazendo o que tinha que fazer. Quer dizer, por que já não fizeram isso antes? Por que não fizeram isso de forma planejada, né? Verdade. Acaba trazendo transtorno para os empresários aí, que você tem que sair correndo tal, com ameaça de fechamento do seu empreendimento, que já está funcionando há muito tempo. Vários órgãos públicos aí sem nenhuma liberação, né, de bombeiros para poder funcionar por conta do incêndio. E precisa acontecer primeiro, né? Precisa acontecer. É a tal da administração pela exceção, né? Quando acontece alguma coisa, não, vamos ter que fazer tudo para resolver. Quer dizer, tudo tem que ser feito de uma forma um pouquinho mais calma e com mais planejamento. Planejamento, e é muito importante tudo isso. Até porque a nossa região, ela tem um poder de recuperação grande. Não sei se eu estiver mentindo, você vai me corrigir, que você é um especialista disso. Eu tenho observado que algumas pessoas no comércio falam assim, não, mas eu estou receoso de abrir no comércio, aí abre e dá certo. Quer dizer, mesmo com tantos problemas, eu acho que a gente tem uma Baixada Santista muito boa. Precisa unificar mais, concorda? Mas tem um poder bom essa época sazonal, os turistas. Eu acredito que a região está numa boa. E alguns setores da economia têm ventilado uma volta da inflação. Como é que está? Está subindo mesmo? Você tem acompanhado isso de perto, né? A inflação é um fantasma que está aparentemente voltando, né? Obviamente isso vem, um dos grandes causadores da inflação é o grande gasto público que nós temos. Nós temos uma máquina muito inchada e obviamente por conta disso você tem que pagar, e esses pagamentos para esta máquina acaba deixando o nosso país um pouquinho deficitário. Fora isso, nós não trabalhamos internamente para desenvolver o nosso povo. Agricultura familiar, temos os artesanatos, temos várias atividades que a micro, pequena, a economia familiar podem desenvolver, mas não tem apoio público. Um grande exemplo que nós temos aí é o exemplo do tomate. Sim. Poxa, o que aconteceu com o tomate que de uma hora para outra subiu exorbitantemente? Isso é um efeito de vários anos, né, de falta de investimento e falta de planejamento. Aí, no caso, o governo federal, o governo estadual, né, que são os governos que estão mais interagindo aí com essa população, eles não têm investimento, tiveram uma safra anterior ruim,
fizeram a plantação diminuída, aí tivemos chuva, tivemos seca, tivemos um monte de coisa. Quer dizer, o que tivemos no ano passado, no ano retrasado, tivemos menos neste ano. Obviamente, diminuiu o produto, aumenta o preço na gôndola, né? Sim, vai. E perceba que o preço começou a cair exatamente quando a população se conscientizou e começou a buscar alternativas. Só que isso é ruim para o Brasil, né? Por quê? Não é o caminho ideal, né? Não é o caminho. Aquele agricultor já teve o prejuízo. Baixando o preço, o prejuízo vai ser ainda maior. Né? E a próxima safra, a tendência, se não fizermos nada para melhorar, é piorar um pouquinho. Quer dizer, aquilo da saladinha de um tomate com alface já não é mais aquela coisa tão brasileira e barata, né? Pois é, não é uma coisa tão brasileira e barata, mas é causa e efeito, né, Henrique? Então, vejam, se não existe planejamento, não existe um investimento público aí nessa área, obviamente acaba escoando. Isso também acontece na carne, acontece com todos os ramos da nossa pecuária. Onde que é o início, a nascente desse problema, exatamente? A nascente desse problema, no meu modo de ver, né, está exatamente na falta de planejamento do governo federal. Você trabalha o consumo, você quer aumentar muito o consumo, mas e lá atrás, a produção? Será que está coerente? Será que tem investimento correto? Será que a tributação está certa? Será que o peso dos impostos não está ocasionando aí uma problemática na hora de você comprar o seu produto? Falando de imposto, é uma coisa muito interessante. Agora nós temos que colocar, né, todas as empresas têm que colocar ali o valor de quanto você está pagando de imposto na nota fiscal. Você tem que estar discriminado. Muito interessante isso. Então, você perceba, várias compras que você possa fazer, você vai ver lá carga tributária de 40%, 30%, 25%, ou seja, mais de 1/3 do produto é de imposto. Você, quando recebe o salário, você tem o desconto do INSS, do imposto de renda, das contribuições que existem com os sindicatos e tudo mais, os planos de saúde, que você não tem assistência pública, você tem que buscar. Enfim, se você pegar o seu salário de um ano, pôr na ponta do lápis, colocar na ponta do lápis, considerando os impostos que acabam indo diretamente no seu salário e os impostos nos produtos que nós compramos, se sobrar aí 3 ou 2 meses de salário para nós vivermos e comprarmos alguma coisa que nós queremos... É muito grande. É muito. É um volume de taxação enorme, né? Muito grande. Então, assim, nós temos um grande potencial de desenvolvimento. Poderíamos crescer muito, mas muito e nos tornarmos uma potência num espaço aí de 10, 20 anos. Só que, infelizmente, nós estamos travados aí, né, em acordos políticos, licitações mal feitas, obras mal feitas, prejuízos em cima de prejuízos, em cima de investimentos. Né? O dólar, ele aumenta, né? Os investimentos acabam fugindo do nosso país. Aí o governo tem que frear, para frear tem que fazer um pouquinho de recessão. É um efeito dominó, um efeito cascata, né? Uma situação que vai indo e às vezes você não tem controle. Né? Muito. E é um problema muito grande. Né? Então nós estamos em meios aí, a Copa do Mundo, logo vem as Olimpíadas. Tem as Olimpíadas também, ia te perguntar isso também. A Copa é muito bom para o país, viu? Todo país que tem a Copa do Mundo, quando a Copa vai embora, sempre deixam coisas boas. Mas não só as obras, mas enfim, mostrar a região para o mundo todo, vai estar o mundo todo aqui, né? O mundo todo vem, passa no mundo inteiro, né? Você tem várias obras de infraestrutura e os campos de futebol. Só que o que parece aqui? Você tem visto alguma coisa de obra de infraestrutura? Para melhoria de uma rodovia, um aeroporto, tudo feito de última hora. Tudo aquilo que você faz na última hora, você gasta mais, a chance de erro é muito eminente e o prejuízo, quem paga? Somos nós. Nós pagamos os impostos e nós pagamos todos esses prejuízos. Ninguém é responsabilizado. Então, o grande problema do nosso país é a falta de gestão pública. Você não tem gestor. Você tem pessoas que, por um poder do voto, poder legítimo do voto, são colocados, mas que buscam auxílio em pessoas que não têm a inteligência, a capacidade necessária para poder desenvolver
um planejamento adequado e coerente para o nosso país. Então aquela máxima popular que o brasileiro deixa tudo para a última hora, infelizmente ainda está acontecendo. Sempre, né, Henrique? O brasileiro sempre deixa tudo Principalmente nas lideranças, os líderes têm que dar o exemplo, né? Pois é. Para a população. A administração por excesso. Só administra, só tomam pé de uma situação, atuam naquela situação quando algum fato grave acontece. E isso não é bom nem para o país, nem para nenhum lugar do mundo. Muito bem colocado por você. Antes da gente terminar, vamos suavizar um pouquinho. Quem que você gostaria de ver aqui? Inglaterra, México, o México parece o mais provável, ou Coreia? Sobre o teu gosto e também sua perspectiva da população acolher por causa da língua, né? Uns pensam, não, o México era mais fácil, que o país já tem uma intimidade com o Brasil em outras Copas, tem um carinho, o México 70, né? Que o Brasil foi campeão. Outros já acham, não, seria legal a Coreia para o fator econômico. Você tem uma opinião formada? Na minha opinião, seria melhor o México por questões de trabalho interno aqui. Certo. Eu acho que o nosso público de trabalhadores ainda não está preparado para receber uma... Taxista, você facilitaria para todo mundo. Exatamente, porque falar em inglês ou falar em mandarim... Coreano, mandarim, enfim, tal, a língua... Você vai se enrolar. Pelo menos ali o mexicano, aquele castelhano, dá para você dar aquela portunhol, exatamente, e consegue entender alguma coisa. Entendi. Então, para você... Na minha opinião, México. México, né? México. E a região, na tua opinião, de um modo geral, entre prós e contras, está bem para receber, na tua opinião? Sim, a gente sempre consegue atender bem. O brasileiro é carismático, né? Tem um poder de hospitalidade muito grande. Verdade, né? verdade. Isso se sobrepõe a todos esses problemas que nós comentamos aqui antes. Exato. Então, a falta de infraestrutura, problema de transporte, problema de saúde, problema de segurança, ele se sobrepõe exatamente no carinho que o nosso povo vai oferecer para todos os que estão chegando aqui para acompanhar a Copa do Mundo. É verdade. A seleção da Inglaterra que fez aquele amistoso ficaram maravilhados, né? Viajaram, foram para o interior do Rio, conheceram todos os lugares e ficaram abismados. E a gente espera que então, ano que vem, a gente consiga dar esse mesmo carinho que os cariocas deram. E a gente tem essa topografia parecida, né? Com essa região gostosa aqui, né? Guarujá, cidades todas aqui com essas praias. Aqui é um ambiente muito agradável. É verdade. Né? Santos, tudo. Uma segurança razoável e muitas praias bonitas aí que o pessoal vai adorar. Tá bom. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço. Vou cobrar próximas visitas aí você no programa. Muito obrigado. Você querendo, estou à disposição. Obrigado. QTV Entrevista sempre aos domingos às 10h20 da noite em horários alternativos. Até a próxima.